Fala galera do Electronics, é isso aí, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre drones, tá certo? Esse vídeo eu vou falar sobre as controladoras e o que elas fazem e por que elas são tão importantes. Antes eu só vou lançar uma nota corretiva, o nosso amigo Rodrigo Lucas comentando no vídeo anterior sobre a sustentação da asa, e ele comentou o seguinte, não é que as velocidades são diferentes, na verdade as velocidades... não é que as velocidades são iguais e a pressão muda por causa disso. As velocidades são diferentes porque precisa chegar ao mesmo tempo. E esse fenômeno gera a sustentação da asa, tá? De resto, a explicação não muda nada. O funcionamento é o mesmo. Então, começando o nosso de hoje, eu vou falar sobre a controladora. Existem várias controladoras, tá? Esse daqui especificamente usa a controladora NASA, da DJI. Meu outro quadricóptero usa uma controladora APM Forked. Tá? Existem diversas outras, Pixhawk, KK, Multiwii, cada uma tem suas particularidades, tá certo? Eu vou falar sobre elas no modo geral, não especificamente do que cada uma faz, só que eu vou falar mais das mais avançadas nesse ponto, então vai ser das mais top de linha, que seriam NASA, Pixhawk, APM, Multiwii também, tá certo? Basicamente, então, o que elas fazem? Então, eu vou pegar o quadricóptero aqui, que nós temos as 4 hélices, tá? Como eu expliquei na aula, no vídeo anterior, você tem essas 4 hélices. Agora imagine o seguinte, você tem todos aqueles movimentos, como é que eu vou fazer para controlar isso? E o pior, eu não tenho nenhum medidor de velocidade em cada hélice, tá certo? Então como é que eu vou saber se elas estão girando exatamente na velocidade? Porque se eles estiverem girando numa velocidade errada, por exemplo, ele vai inclinar para algum lado e começar a se mexer. Então, basicamente, ele não precisa saber as velocidades, tá certo? Ele só precisa ter um meio de controlar elas eficientemente. Para isso, você tem os ESCs, tá certo? Que são esses daqui. Eles são os controladores dos motores. Então, ESC é Electronic Speed Controller, tá certo? Ele faz o controle da velocidade do motor. Além de que, vocês podem reparar que tem 3 fios esse motor, ele é um motor trifásico. Então ele também faz essa inversão de corrente alternada, de corrente contínua para corrente alternada. Mas basicamente eles têm um sinal aqui, vocês podem ver que além dos 2 fios de alimentação, você tem esses 3 fios coloridos aqui que são os conectores de sinal. Basicamente ele tem 3 cores, um negativo, outro positivo, no caso a alimentação de 5 volts, e um outro de sinal. O sinal é um sinal de base que eles chamam de ppm, tá? Isso não é exatamente um termo correto, mas qualquer lugar que você vê sobre isso aqui é ppm. Ele é o mesmo que os servos antigos usam, tá? Não só antigos, como os novos também. O que você usa, que antigamente os primeiros aeromodelistas de avião e tudo mais usavam para inclinar os flaps do avião. É o mesmo sinal, exatamente o mesmo, não tem diferença nenhuma. A diferença é que hoje são circuitos digitais, eles têm uma precisão muito maior e um range muito maior. Então, basicamente, o que acontece? A controladora ela é composta por 2 sensores pelo menos. 2 sensores que ele precisa essencialmente disso daí para funcionar. Que é um acelerômetro e um giroscópio. Tá certo? Eu vou falar sobre eles e depois eu falo sobre os outros sensores que essa placa que a controladora pode ter. O giroscópio, basicamente, embora talvez alguns estejam habituados sobre o termo giroscópio, o que ele é, tá certo? O giroscópio foi inventado como um dispositivo mecânico, tá? Ele reproduz um efeito chamado efeito giroscópio. Basicamente, vocês podem ter o efeito giroscópio como algo quando está rodando, ele tende a manter aquela posição. Então, se você pegar um HD, por exemplo, rodando, e desligar ela e tentar mexer ela, você vai ver que ela oferece uma certa resistência contra aquilo ali. Tá? Eu não vou explicar exatamente o que é o efeito giroscópio aqui, porque para o sensor do giroscópio isso não é necessário, mas vocês podem observar isso facilmente num HD, num CD-ROM ou qualquer coisa que esteja girando. Se você começar a mexer ele, você vai sentir esse efeito giroscópio fazendo uma força contrária ao seu movimento. E por que na verdade não tem a ver isso com o sensor? Porque na verdade, apesar do sensor ser chamado de giroscópio, ele não tem as propriedades mecânicas de um giroscópio, o sensor eletrônico. Ele só serve para a mesma coisa, porque o que acontece? O giroscópio, como objeto, ele foi usado, acredito, a primeira vez nas aeronaves aeroespaciais.
Por quê? Você imagina o seguinte, você fora da gravidade do planeta Terra, você não tem a orientação para saber aonde é o planeta Terra. Você não tem a orientação de onde é o chão, porque não existe gravidade puxando. E eles precisavam de alguma coisa para se localizar, para saber se eles estão de ponta cabeça em relação à Terra, ou se eles estão paralelos à Terra. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um dispositivo mecânico que, independente da posição que você colocasse, a base dele, o centro dele ficava voltado para a mesma posição. Então vocês podem ver nesse vídeo, tá, que eu vou mostrar. Isso daí é um giroscópio mecânico. Então, independente de como você mexer ele, você mantém o eixo central travado. E com isso eles conseguiam usar sensores ópticos para poder medir o deslocamento e extrapolar um ângulo daí. A questão é que o giroscópio eletrônico funciona para a mesma finalidade, achar o ângulo, só que ele funciona de uma maneira diferente. O que o giroscópio eletrônico faz? Ele mede velocidades angulares. Então o que acontece? Você imagina o seguinte, vamos supor que essa borracha seja o giroscópio. Se você fizer esse movimento com a borracha, ele vai medir essa velocidade de rotação que eu fiz aqui. Tá certo? O giroscópio que existe dentro dos sensores, ele é um giroscópio de 3 eixos, ou seja, ele consegue medir essa rotação, essa velocidade de rotação, essa velocidade de rotação e essa velocidade de rotação. Ou seja, os 3 eixos que ele precisa medir para o quadricóptero. Ou seja, tendo em base quadricóptero parado, ângulo 000, o giroscópio consegue medir qualquer deslocamento em um dos eixos dele. Aí vocês vão fazer a pergunta, então por que eu preciso do acelerômetro se eu já tenho um giroscópio? Afinal, o giroscópio consegue saber quantos ângulos. É só eu assumir que o quadricóptero vai sempre sair de um lugar plano, ou de algum lugar assim. E aí vem os dois problemas. Primeiro, o mais básico de todos e o mais óbvio. E se eu não estiver com o quadricóptero em um lugar plano? Às vezes ele parece plano, mas ele não é plano. Então quando ele subir, ele vai considerar que o quadricóptero está, na verdade, reto. Só que na verdade ele não está reto, ele está um pouquinho inclinado. Isso vai fazer ele ligeiramente andar para um lado. Isso é um problema. Esse problema não é tão grande se você conseguir descobrir qual é a orientação do quadricóptero. Mas você tem um problema mais sério, que isso é de todos os giroscópios eletrônicos, tá? Ele tem um drift. E o que é esse drift? Esse drift é o que acontece. Se eu fizer esse movimento aqui, eu vou ter que fazer o cálculo para descobrir esse ângulo, tá certo? Então o que eu fiz? Eu estava aqui reto, vamos supor que ele estava reto. Movimentei ele para cá, 90 graus, certo? Beleza, o giroscópio marcou 90 graus. Se eu voltar ele para essa posição reta, eu não vou ter o mesmo ângulo, 0 graus. Eu vou ter um pouco menos ou um pouco mais. E se eu continuar fazendo isso daqui, ele vai cada vez se distanciar mais. Isso se deve a 2 fatos. Primeiro, o fato do cálculo elétrico, tá certo? E aí você tem uma taxa de erro dada pelo giroscópio. E segundo, é o erro de integração. Por quê? Você tem uma velocidade, tá certo? Uma velocidade angular. Para você conseguir achar o espaço, ou seja, o deslocamento angular dele, que é o ângulo, você precisa integrar esse valor. E a integração gera erros. É óbvio, você tem métodos muito eficientes. Eu vejo que a maioria usa um método de Euler, tá? que é soma consecutiva. Não é o melhor método que tem para isso, mas todos usam, então eu acredito que seja o melhor para essa aplicação, tá? Até porque é o mais rápido. Mas o que acontece? Você tem um erro de integração. Então, somando esses 2 erros, você tem um drift, um desvio, tá certo? No valor final. Então o que acontece? Seu quad vai começar a mexer assim, daqui a pouco ele vai estar inclinado e ele vai estar achando que está reto. E isso é um sério problema. Então aí que entra o acelerômetro. O acelerômetro é para quê? O acelerômetro ele é um dispositivo que mede aceleração. O acelerômetro que tem aqui também é de 3 eixos, tá? Então ele mede a aceleração em 3 eixos. O que é a aceleração que ele mede? Ele mede a aceleração linear. Então o que acontece? Vamos supor que isso daqui é o acelerômetro, tá certo? Se eu fizer isso daqui, esse movimento, ele vai medir essa aceleração. Se eu fizer essa aceleração, ele vai medir também, e se eu fizer essa, ele também vai medir. Ou seja, ele mede a aceleração em linha, ao contrário do giroscópio, que mede velocidade em ângulo, em rotação, no caso. Então o que acontece do acelerômetro? Todo mundo viu em física no ensino médio, ensino fundamental, que a gravidade é uma força de aceleração, tá? Não sei se esse é o termo correto, mas a gravidade tem uma força, e ela tem uma aceleração, que é apontada para o centro da Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O acelerômetro mede isso. Então você sabe, o acelerômetro parado numa superfície, ele vai medir 9,8 metros por segundo, no caso negativo,
no seu eixo Z, porque é positiva para cima. Então ele mede menos 9,8 metros por segundo. Então o que acontece? Se eu estiver com o acelerômetro ligeiramente inclinado, desse jeito, essa gravidade vai ser para cá, continuar sendo para baixo. Só que eu vou ter duas componentes, tá certo? Uma no Z e outra no Y. Com isso, eu consigo calcular um ângulo. Por quê? Se o ângulo entre o Y e o Z for zero, e entre o Y e entre o X e o Z for zero, ou seja, significa que ele está paralelo ao chão. Então eu consigo fazer um cálculo para descobrir o ângulo. Aí vocês vão perguntar, mas então por que eu uso o acelerômetro? Por que eu tenho que usar o giroscópio? O acelerômetro já me dá isso daí. Ou ele tem drift também? Não, o acelerômetro não tem drift, ele tem ruído, tá certo? Ele tem um ruído razoavelmente alto, mas esse ruído você consegue otimizar com filtros, tá certo? Você some com todo o ruído e ele é extremamente estável e preciso. Então o que acontece? Se eu fizer isso e isso, ou isso e isso, ele vai sempre dar o mesmo valor. Se eu quiser achar uma variação de espaço, tá, de movimento usando aceleração, é óbvio, você vai ter o erro de integração. Mas em aceleração você não precisa de integrar nem nada para achar o ângulo entre duas forças, tá? No caso, uma força entre dois eixos, você não precisa disso. O problema é justamente no filtro. Se você implementar um filtro para eliminar o ruído adequadamente, você vai ter um sério problema, que é o atraso. Porque basicamente o que você vai implementar? Você vai implementar um filtro passa-baixa, geralmente é um passa-baixa simples, e o que você vai fazer? Você vai pegar e tentar fazer o valor do acelerômetro prevalecer por mais tempo. Então o que acontece? Aquele ruído, que geralmente é um ruído em alta frequência, vai sumir. Isso daí você vai ficar só com uma componente principal. E aí que vem o problema. Porque se você está filtrando os movimentos de alta frequência, se o seu quad se mexer muito rápido, pode ser que o acelerômetro não consiga acertar exatamente essa velocidade, ou esse ângulo. Ele pode errar isso, ou demorar muito, por causa do filtro low pass. Então, o que você usa? Você usa, basicamente, o acelerômetro em conjunto com o giroscópio. Então você faz um filtro complementar, ou um filtro Kalman, nos mais complexos. Eu vou falar do filtro complementar, que é basicamente você definir um peso para cada uma das componentes, e ele junta num componente só. E basicamente o que você vai fazer? Você vai calcular o ângulo que o giroscópio está dando e o ângulo que o acelerômetro está dando. Você juntando esses dois, o que você tem? Você vai ter um peso menor para o acelerômetro e um peso maior para o giroscópio. Então o que acontece? A curto prazo, ele vai usar a informação do giroscópio, que é extremamente preciso para curto prazo. Só que o giroscópio tende a dar um drift. Então o que acontece? A longo prazo ele vai usar a informação do acelerômetro, tá? Que vai ser efetiva. Então, vamos supor, eu fiz isso e isso. Tá? Ele fica um pouco torto, mas o acelerômetro aos poucos vai fazer, o filtro complementar com o acelerômetro vai fazer ele voltar para o eixo normal. Então você consegue ter a estabilização com os dois, num filtro complementar ou um filtro Kalman, que é um filtro um pouco mais complexo, mas muito mais preciso. Com esses dois sensores, o que ele vai ter? Ele vai ter informação de ângulo. E o que essa informação de ângulo é valiosa para a gente? A informação de ângulo é valiosa para a gente porque é o seguinte: se eu não estou dando comando no quadricóptero, é para ele teoricamente ficar reto. Então o que acontece? Se ele estiver assim, o que acontece? Opa, eu deveria estar reto, eu estou inclinado em 30 graus, sei lá, deve ter 30 graus isso daqui. Ele está inclinado em 30 graus. Então o que o comando vai falar? Eu estou inclinado 30 graus para a esquerda, ou seja, meus motores da esquerda estão muito fracos, ou os meus motores da direita estão muito fortes. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar a força dos meus esquerdos e diminuir dos meus direitos, a ponto de tentar equilibrar. E aí, o que ele vai tentar? Corrigir. Mas pode ser que ele passe também. Então ele vai ter que estabilizar. Então com essa informação ele consegue manter. Do mesmo jeito que se eu estou dando um comando para a esquerda de aceleração. Se eu inclinar, quanto mais eu inclinar, mais rápido ele vai para a esquerda. Mas eu não estou acelerando muito no controle, estou acelerando um pouquinho só. Então o que ele vai fazer? Ele só vai deixar inclinar um pouco. Ele vai falar o seguinte: eu tenho que ter 5 graus de inclinação, por exemplo. Então eu vou inclinar a 5 graus e corrigir isso usando o acelerômetro e giroscópio. É super simples entender o funcionamento dele. Você usa o giroscópio e o acelerômetro para tirar um ângulo. Tirando esse ângulo, a controladora usa isso para dar força nos motores de acordo com o ângulo que ela está. Lembrando que você tem ângulo em 3 eixos. Então você tem esse ângulo e esse ângulo. Aí, se vocês pensarem um pouco, eu tenho um pequeno problema. Se eu pegar e tentar medir o ângulo dele parado de rotação, ou seja, o ângulo Z, eu tenho um sério problema, né? Por quê? A tangente disso daqui vai dar infinito, porque
eu vou ter o eixo da gravidade paralelo ao eixo Z. Então eu não tenho como calcular esse ângulo. Se eu tiver com ele inclinado, até tenho como calcular, mas se eu tiver com ele reto, eu não tenho. E aí surge um problema. Isso daqui vai ser compensado somente pelo giroscópio. Ou seja, essa rotação aqui vai ter drift. Isso geralmente não é tão crítico, tá? Tem sistemas que nem usam nada para corrigir isso daí, por quê? Isso é algo que não influencia muito no seu voo. É óbvio, influencia por quê? Se seu quad estiver assim, a frente dele está para lá. Se ele estiver assim, vai estar para lá. Só que é algo fácil de você ver, entendeu? Porque se você estiver com ele parado, não importa que posição que ele está, que ele vai ficar parado. Isso não depende dele. Então o que você consegue fazer? Geralmente você vai girar ele e você volta com ele para o lugar. Até porque ele parado, ele não vai ter problema para corrigir esse ângulo. Ele só vai ter o drift na hora que você dá o comando de rotacionar. E geralmente você não dá o comando de rotacionar, tipo, ó, eu vou segurar por meio segundo porque ele vai virar 3 graus para a esquerda. Não, você vai lá e vai virando até olhando para ele virando e vê até quanto chega que fica suficiente para você. Porém, imagine o seguinte, esse quadricóptero aqui, assim como essa controladora no caso, o NASA, a APM tem isso, a Multiwi tem isso, a Pixhawk tem isso, que é uma função chamada Return to Home. Então o que acontece? Eu estou indo com ele muito longe, tá? E de repente eu perco o sinal do controle. Meu, ferrou. O que eu faço? O que acontece? O quadricóptero vai esperar um tempo, ele vai identificar que eu perdi o sinal do controle, isso não é bom. Ele vai parar no ar, ficar parado, e vai esperar um tempo. Se ele ver que o sinal não voltou, realmente foi uma falha de sinal. Então o que ele vai acionar? Ele vai acionar o Return to Home, tá? Que é essa função. No caso da APM, eles chamam Return to... não lembro. Enfim. Depois vocês olham lá no site do ArduPilot. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e voltar para onde ele saiu. Então, logo que você liga ele e pegou o GPS, tá? Ele vai marcar esse ponto no mapa, falando, esse é o meu ponto de origem. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente retornar para o ponto de origem. E aí, você tem um problema na orientação. Porque ele precisa saber para onde é o sentido daquele ponto de origem. E aí, sim, você precisa de um magnetômetro correto funcionando. Então, agora eu já falei um pouco mais, até falei do GPS. Então, o que acontece? Eu vou falar agora do magnetômetro que é usado. O magnetômetro, basicamente, é uma bússola. Tá? Não tem nada de diferente com uma bússola, tirando que ele tem 3 eixos também. Então, basicamente, o que ele faz? Vocês devem imaginar, putz, como é que é uma bússola eletrônica, né? É algo super simples de entender. O que na verdade a bússola faz? A bússola é um pedaço de ferro, tá? Um pedaço de metal ferromagnético que está imantado. Então ele tem uma polarização magnética. Essa polarização magnética, se ela não tiver resistência, ela tende a se alinhar com o campo magnético terrestre. Então o que acontece? Você sabe onde é o norte magnético e o sul magnético. O que na verdade ele está fazendo? Se ele está se alinhando ao campo, quer dizer que ele está tentando se igualar. Então ele tem uma medida. Tá? O campo magnético terrestre tem uma medida. Então, basicamente, o magnetômetro de 3 eixos é um medidor linear de campo magnético em 3 eixos. Então, ele mede o campo magnético no eixo X ou no eixo Z, um campo magnético no eixo Y e um campo magnético no eixo X. Então, você tem nesses 3 campos, essas 3 linhas de campo magnético, você consegue tirar um vetor de aproximação do sentido onde é o norte, onde é o sul magnético. O magnetômetro tem um sério problema, porque ele é um medidor de campo magnético. Qualquer coisa que estiver perto dele de ferro, ou qualquer coisa que induz campo magnético, tipo cabos e tudo mais, vão alterar o valor dele. Então ele não tem um valor muito confiável, tá certo? Fora que vocês podem reparar até mesmo numa bússola, ela demora para corrigir. Se você chacoalhar uma bússola e voltar, ela demora para voltar para o lugar certo, tá? Então o magnetômetro não tem um valor tão confiável por causa do ambiente. Então, o que você faz? Mesma coisa do acelerômetro. Você vai colocar o magnetômetro, vai usar a informação de ângulo do acelerômetro, porque você tem que lembrar que você tem se você tiver com o magnetômetro reto, paralelo ao chão, tudo bem, você vai ter eixo X e Y, você calcula o ângulo, você sabe onde é o norte magnético. Mas se ele estiver inclinado, aí você tem um problema, porque daí você vai ter que usar o X, Y e Z para achar. Então, basicamente, o que ele faz? Ele usa a informação de ângulo do acelerômetro, tá? Ou do conjunto fusionado, né? Geralmente se usa do acelerômetro, porque assim como o acelerômetro magnetômetro precisa de filtro, ele é lento e tudo mais, então praticamente casa a velocidade. Com essa informação de ângulo, ele cria uma matriz de rotação e rotaciona. Então o que ele vai fazer? Vamos supor que o nosso
nosso magnetômetro está assim, tá? O nosso eixo está todo doido aqui. O que ele vai? Essa matriz vai pegar esses três, essa componente x, y e z, e transformar numa componente x e y somente. Então, só com essa matriz x e y, você consegue saber onde é o norte magnético, independente de como esteja o nosso magnetômetro. Sabendo onde é o norte, o que ele consegue fazer? Ele consegue usar isso para corrigir o drift. Além disso, ele consegue saber onde é o norte magnético. E aí vocês vão me perguntar, mas é o norte magnético. O nosso mapa não é orientado por norte magnético, é orientado por norte geográfico. E aí eu digo, sim, exatamente. Isso é um problema. Há controvérsias, tá certo? Sobre isso no NASA, mas em geral você precisa setar a declinação magnética, ou em software ou em hardware, para ele poder corrigir e determinar onde é o norte geográfico. Então, basicamente, o que é essa declinação magnética? É a diferença em ângulo entre o norte geográfico e o norte magnético. Tá? No caso, eu estou em São Paulo, é 22 graus e 50 minutos, eu acho, alguma coisa assim. Tem um site que explica tudo. Só que essa declinação magnética pode mudar por vários fatores. Tá? Ela não é uniforme ao redor do globo terrestre, tem um monte de problemas isso daí. Então, o que acontece? O APM e a Pixhawk, que usam o mesmo sistema, o ArduPilot, eles usam o GPS para poder calcular automaticamente a declinação magnética. Então, a partir do momento que você pegou o GPS, se você fizer um movimento em algum sentido, qualquer sentido que seja, ele vai conseguir calcular uma direção. Calculando essa direção, ele compara com a do magnetômetro para saber para onde ele estava seguindo, aonde é a frente. Comparando isso daí, ele consegue calcular a declinação magnética. Então você não precisa se preocupar com nada. Você só coloca a declinação magnética para, se logo que sair, poder ter uma orientação melhor. No NASA, isso existem controvérsias, tá? Eu também achava que precisava, tá? Vocês podem ver. Se vocês conseguirem ver aí, tem uma setinha na ponta do GPS. Esse GPS tem um magnetômetro interno. Vocês podem ver que ela não está apontada para frente do meu quadricóptero. Isso daqui é porque, tecnicamente, o NASA não faz compensação de declinação magnética. Ou seja, se eu andar com ele aqui, ele vai tentar andar reto, ele vai fazer isso, tá? Se eu mandar acionar o return to home, pode ser que ele nunca venha a encontrar a origem. Isso acontece, eu já vi um monte de caso eles chamam de fly away, que é simplesmente ele aciona o return to home e vai embora, tá? E vai por uma direção nada a ver, porque nunca vai convergir o valor, então ele vai continuar andando até acabar a bateria. Só que eu disse que há controvérsias porque eu conheço umas 4 ou 5 pessoas que nunca mudaram nada, tá certo? Sempre deixam paralelo. No caso dos Phantoms, ele vem no pé, o magnetômetro, paralelo já preso, então tem gente que vira um pouquinho. Eu conheço gente que nunca virou e funciona perfeitamente. Então eu não sei o que o NASA faz. Tá? Eu acredito que isso devia ser algo implementado via software. Tá? Dois pontos, né, do Flyway do NASA, que ele poderia usar a orientação do GPS. A partir do momento que você está deslocando numa direção e você tem um sinal consistente do GPS, você consegue achar a direção para onde ele está seguindo. Você sabe onde é a frente, então você consegue corrigir sem precisar do magnetômetro. Então o Flyaway é puramente vacilada de software deles. Porém, a declinação poderia ser algo que você inserisse no software. Tá certo? Você entrar no software do NASA, vai lá e configura. Só que eu acredito que o NASA, porque o Pixhawk e a APM é código-fonte aberto, eu acredito que ela faz a declinação magnética automática. Eu, por exemplo, tentei voltar esse negócio pro lugar, funcionou normal também. E eu acabei deixando assim porque eu falei, é melhor evitar com a declinação magnética para evitar problema. Mas eu voltei e deixei ele reto, eu não tive problema nenhum. Tem um efeito que eles chamam de toilet bowl, que é se você deixa ele parado no modo GPS, o modo GPS o que ele faz? Ele tenta manter ele exatamente na mesma coordenada. Então o que acontece? Se ele desviar um pouco e isso daqui estiver errado, ele tende a fazer um círculo, começar a andar em círculos. Isso daqui é geralmente o primeiro efeito que a pessoa nota quando está fora de declinação magnética. Só que eu também não notei isso. Eu notei a primeira vez, para falar a verdade. A primeira vez que eu liguei ele, que eu deixei ele tudo paralelo, eu liguei e voei, eu vi. Eu largava ele ficava. E se eu logo que eu ligo, eu subo e deixo ele parado, ele também faz isso. Mas depois que eu começo a andar, ele para. Então, tá com muita cara de que ele faz essa correção. Então, por isso há controvérsias, eu não sei. Tá? Eu não posso afirmar, é código-fonte fechado. Eu não tenho como afirmar se ele faz ou não a declinação magnética. Se você tem um NASA, eu sugiro seguir essa orientação, porque é aquele negócio, é o melhor jeito, né? É melhor se prevenir do que remediar. E eu sugiro fortemente vocês testarem o return to home de vez em quando para saber se ele está funcionando direito. Porque existem muitos mitos ao redor do Flyaway no NASA
E todos eles, apesar da pessoa não se tocar, é relacionado ao return to home. Ou seja, é alguma coisa que atenuou o sinal, fez ele perder o sinal e ele acionou o return to home e foi embora. Porque mesmo o receptor do Phantom, o receptor fraquinho, ele é totalmente imune à interferência do tipo não interferência de bloquear um sinal e não funcionar, mas interferência do tipo dele entender como se aquilo ali fosse um sinal dele, entendeu? E acionar como se fosse comando. Por exemplo, um outro controle, que seja. O cara começa a mexer em outro controle de Phantom, ou eu começo a mexer em outro controle aqui, e ele começa a mexer no meu quad. Não, isso não acontece em nenhum sistema digital moderno, tá? A chance de colisão de ID é muito mínima, tá? É tipo 1 em 1 bilhão, tá? Tem uma chance, mas, quase impossível ser isso daí. Interferências por frequências similares, você vai atenuar o sinal, mas você não vai fazer ele perder o controle, tá? O máximo que vai acontecer é vai perder o sinal e ele vai acionar o return to home. Isso acontece muito. Por isso eu sugiro, testa sempre o return to home. Eu sei que dá medo testar ele, seja em qualquer controlador, a NASA, a PM, Pixhawk, qualquer coisa do tipo, dá medo, porque você nunca sabe se ele vai voltar certo. Mas eu sugiro sempre testar isso, tá? Testa com ele perto, porque se precisar você pega ele, testa. Se ele estiver funcionando, então não se preocupa, porque vai ser muito mínima a chance de dar problema. Então, já que eu estou falando do GPS, você tem também o GPS, tá certo? Isso tem controle. A APM, por exemplo, é opcional o GPS, tá? A APM é multi-wii, o NASA Lite era opcional, tá? O NASA V2 agora não é mais, ele já vem junto, até porque eu acho que é algo que tem que vir, tá? E o que ele faz o papel? Ele faz o papel de localizar o quad no ar, tá? Então ele estima uma altura, estima uma posição x e y, e ele te dá isso daí. Então o que ele faz? Em conjunto com o acelerômetro, o que ele faz? Ele faz o papel de deixar o seu quad paradinho, se bater um vento lateral e empurrar ele para o lado, ele vai voltar para a sua posição. Então isso é maravilhoso para voar, tá? Você pode subir alto, você vai saber que ele vai ficar ali parado, por mais que esteja ventando, ele vai corrigir, tá? E eu acho que é algo que tem que vir, entendeu? A Pixhawk, eles praticamente estão jogando junto agora também, porque, não faz sentido você comprar uma controladora ao nível da Pixhawk e não comprar um GPS. E além disso, tá? Por último, o barômetro, tá? Que alguns de vocês podem conhecer pelo nome, é o barômetro mesmo, medidor de pressão atmosférica. Para que serve isso? Medidor de pressão atmosférica. O que você consegue inferir sabendo quanto que é a pressão atmosférica em determinada posição? Você consegue descobrir aonde você está na atmosfera. Então você consegue estimar pela pressão atmosférica qual é a sua altura em relação ao nível do mar. Então o nível do mar tem um ATM, então qualquer coisa, você tem uma escala para cima de que cada atmosfera tem X metros. Então você consegue fazer uma extrapolação de qual é a sua altitude em relação ao nível do mar. Obviamente, isso pode variar muito, tá? Porque o que acontece? A pressão atmosférica não é uniforme, tá? Você pode andar 3 metros para frente e ela marcar algo diferente. Só que a variação é meio insignificante. Então o que acontece? Se você colocar um filtro legal, vai ser um filtro low pass também, no barômetro, você consegue extrapolar uma altitude legal. E os barômetros que tanto o NASA quanto a APM e a Pixhawk usam, que são os mesmos sensores, eles têm uma precisão de centímetros. Ele tem uma flutuação mais ou menos de 10 centímetros. 10 não, 5 centímetros. E com 5 centímetros de flutuação, se você filtrar, você pode praticamente ter uma precisão muito estável. A multi-wii, geralmente as placas usam o BMP 050, que é um barômetro um barômetro, na verdade, um pouco mais barato. Ele é um barômetro muito mais barato, ele custa 1/4 do preço do barômetro que usa no NASA, na PM e tudo mais. Só pra vocês terem uma noção, na GeoExtreme o BMP custa $10, o PSP, que é o do NASA e tudo mais, custa 40, tá? E só que ele dá uma precisão de 1 metro. E 1 metro nem sempre é uma precisão tão valiosa. Por quê? O GPS dá uma precisão de 1 metro na altitude. Então, basicamente, esses são os sensores. Algumas, por exemplo, a APM e a Pixhawk tem sensores de corrente e tensão. Tá, isso não tem segredo. O que ele vai medir? Vai medir a tensão da bateria e a corrente que o quad está puxando. Ele consegue fazer uma estimativa da bateria, quanto vai durar a bateria, quanto você gastou. O NASA V2 tem isso, tem uma unidade de energia chamada PMU, tá, que é Power Management Unit, que basicamente faz isso, ela mede tensão e corrente, tá? Então isso super simples, ele vai medir a tensão da bateria, a corrente que está fluindo, ele consegue te dar quanto é a potência, quanto que ele está consumindo por hora e tudo mais, te dá uma previsão da bateria, coisa simples. Você tem, além do controlador, o nosso receptor. O receptor varia muito. Esse receptor aqui é da FrSky,
tá? É considerado um dos melhores que tem. Ele é para esse meu aqui, eu paguei aqui no Brasil, custou cerca de R$200. E ele vai até 2,5 km. E não tem muito segredo nisso daqui, tá? É um receptor de rádio, ele recebe do controle. E no caso do NASA e também na PM e tudo mais, você tem os modos de voo, tá? A maior parte das pessoas pensa que o quad é simplesmente isso daqui, você subiu, vai ficar parado e ele vai continuar segurando no ar. Não, ele não é só isso daí. Você tem vários modos de voo, tá? O mesmo NASA, que tem menos modos de voo do que a PM, por exemplo, ele tem um modo manual, que você dá o comando de ângulo, tá certo? Então o que você vai fazer? Na verdade você dá comando de aceleração. Então o que vai acontecer? Se você der um toque no stick para a esquerda, ele vai virar e ficar parado. Então o que você fez? Você fez puramente o que atualizou o giroscópio. Ele só usa o giroscópio. Então o que ele fala? Você colocou para a esquerda, ele acelerou a rotação para a esquerda. Então ele vai ficar assim. O que acontece? Ele vai ficar andando sozinho. Então o modo manual é super difícil de pilotar. Só que você consegue velocidades muito maiores, consegue fazer ele dar loop no ar e tudo mais. Você tem o modo estável, tá? Esse é o nome que tem no APM. O NASA ele não tem nenhum controle sem altitude. Então, o que é? O modo estável do NASA, ele tem controle de altitude, então ele só vai segurar a altura, então se acelerou, ele vai ficar parado no ar, até você dar um comando para subir ou descer, mas ele não vai segurar a posição. Então ele vai, se o vento levar, vai levando. E o modo GPS, tá? Que ele segura no lugar bonitinho. A APM e a Pixhawk tem outros modos, tem o modo Drift, que se você apertar para a esquerda ele vai virar igual um avião, tem essas coisas. Tem muito mais modos. Basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo no sistema do quadricóptero. O algoritmo é complexo, muito complexo. Se vocês quiserem ver o código do Pilot é open source. Eu particularmente acho o melhor controlador que existe no mercado, tá? A APM e a Pixhawk. A APM provavelmente daqui a pouco vai sair de linha, porque ela usa um ATmega 2560, só que eles chegaram no limite de processamento do ATmega, tá? Então, provavelmente daqui a pouco vai sair de linha, porque eles vão implementando mais recursos, melhorando e tudo mais. E a Pixhawk usa um ARM, então você tem uma grande diferença, tá? O Pixhawk tem um sistema operacional rodando embaixo, você tem um gerenciamento, você pode colocar um script em Lua dentro para controlar ele, um monte de coisa. E pode voar ele normal também, isso não é obrigado. Tá? Ela é uma controladora para todos os lados. Os ESCs, só para complementar, são controladores de motor trifásico, então ele vai gerar um... Esse daqui, no caso, eu até estava medindo com o Gregory aí em Porto Alegre, não dá para perceber o que ele está fazendo. Esse daqui ele não gera 3 senoides, tá? Ele está gerando outra coisa. Eu acredito que a DJI ela descobriu um jeito mais eficiente de chavear os motores, mas basicamente você pode imaginar que é 3 sinais senoide para controlar ele com PWM para fazer o controle de velocidade. Então você controla quanto que é a velocidade baseado no pulso de entrada do quad. Pulso de entrada do quad, no caso todos os pulsos de controle aqui praticamente são, seja do ESC, seja que sai aqui do receptor, seja o que vai para o NASA, seja o que sai do NASA, todos eles são baseados no ppm. O que é basicamente? É um pulso que tem um período de 20 milissegundos, o pulso tem um período total de 20 milissegundos, porém ele só fica em alta, ou seja, nível lógico 1, entre 1 milissegundo e 2 milissegundos, tá? 1 milissegundo é 0%, 2 milissegundos é 100%. Isso daí é padrão. Só que os controles modernos, os receptores modernos, vai um pouco além. Então, a maioria deles vai de 2.200 até 800, tá? Com 200 microsegundos de folga nos dois lados. O vídeo de hoje é isso, tá? Basicamente, não tem muito segredo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre mitos e verdades, tá? Eu já falei uns hoje. Vou falar sobre mais. Falar sobre o porquê também. Não adianta só falar, isso daqui é um mito, isso daqui é uma verdade. Não, tem que explicar o porquê, né? Até porque a maioria não vai aceitar simplesmente uma resposta, não, isso daqui é mito, isso daqui não acontece. Não, a gente vai e faz um vídeo mostrando e explicando exatamente o que acontece, por que acontece. E é isso aí, muito obrigado por ver o vídeo e nos vemos na próxima.